Isabel dos Santos foi constituída arguida em Angola e, se não se apresentar de forma voluntária, poderá ser emitido um mandado de captura internacional. Um crime de peculato, falsificação de documentos autênticos, abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais. Um escândalo que mancha o nome da família cujo patriarca governou Angola durante 38 anos. Tem todos os ingredientes de um enredo de ficção, reunidos num caso que se adensa dia a dia. Além destes três, também foi constituído arguido o diretor do Eurobic, Nuno Ribeiro da Cunha, que ontem à noite foi encontrado morto no Restelo. Nuno Ribeiro da Cunha tinha sido constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República de Angola no âmbito do caso Luanda Leaks. Há muito que de dentro de Angola, muitos têm tornado públicas suspeitas de como foi possível a construção legítima de um império empresarial que elevou Isabel dos Santos ao restrito clube dos multimilionários do planeta. Portugal foi a principal lavandaria do saque em Angola. Vozes quase sempre sem eco, abafadas pela falta de provas ou por interesses económicos e financeiros. O longo estado de graça de Isabel dos Santos terminou. Neste programa recebo Karina Carvalho, João Caiado Guerreiro, José Caleia Rodrigues, Olegário Tini, Carlos Vamaim, Gabriel Umabano, Maria Hermínia Cabral e Fernando Sousa Júnior. Bem-vindo ao Causa e Efeito. As causas ainda estão a ser investigadas, os primeiros efeitos são conhecidos. Isabel dos Santos é arguida num processo aberto em Angola por suspeita de crimes económicos. As consequências deste processo ainda estão longe de serem conhecidas. Algumas consequências podem ser já antecipadas, nomeadamente quanto ao impacto que podem ter nas vidas de milhares de trabalhadores das empresas de Isabel dos Santos, dentro e fora de Angola, em negócios que vão desde o retalho à banca ou às telecomunicações. Mas há também o impacto da mudança da imagem de Angola no campo da luta contra a corrupção e do primado da lei. O pano de fundo para estes desenvolvimentos é a investigação jornalística Luanda Leaks. Convidei Karina Carvalho, diretora executiva da organização Transparência e Integridade, e João Caiado Guerreiro, advogado, especialista em assuntos económicos. Bem-vindos a ambos. Karina, começo por si. Uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Depois de tanto tempo, tantos anos, com tantas pessoas de dentro e fora de Angola chamarem a atenção para as suspeitas da criação e denúncias sobre a origem do dinheiro de Isabel dos Santos, porquê agora? Agora foi o escândalo. Houve uma fuga de informação que libertou uma série de documentos altamente comprometedores para Isabel dos Santos e os seus cúmplices, parceiros de negócios, como eu lhes gosto de chamar. E, portanto, é uma investigação jornalística gigante do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, muito bem feita, na minha opinião, e isso tornou a nu aquilo que já vinha acontecendo há largos anos. Portanto, o que mudou foi isso, fundamentalmente, foi ter existido este escândalo e ter existido alguém, um whistleblower ou vários, que libertaram essa documentação que estava escondida até agora. Mas a parte desta informação, alguma desta informação era conhecida, tinha sido já divulgada. Havia Sim, a doutora Ana Gomes, por exemplo, divulgou já muitas vezes nunca, a minha questão é, nunca se pegou, nunca se investigou em profundidade como agora se está a fazer. Tem a ver com a quantidade de documentos? Sim. Eu creio que isso também é um elemento essencial do caso, porque
Uma das coisas que ao longo dos anos nós sempre fomos ouvindo dizer, e eu digo isso nós que trabalhamos na área do combate à corrupção, é que enquanto não há provas, isso é só diz que disse. E, portanto, agora existem provas. E nós esperamos que as autoridades competentes agarrem nessas provas e ajam em concordância. Havia uma antecipação da parte de Isabel dos Santos de que isto estava a ser preparado, que o Luanda Leaks ia sair. Uma pessoa como a Isabel dos Santos, e não é a única no mundo, infelizmente, os cleptocratas raramente pensam que lhes pode acontecer uma coisa destas. Eles estão acima da lei. Não é? Nós estamos a falar de malfeitores. E, portanto, eu acho que ela nunca pensou que a repercussão daquilo que fez, dos negócios que fez ao longo dos anos, pudesse ter este desfecho. Lamento imenso, mas a vida é assim. Nem sempre nós estamos acima da lei. Não havia aqui o respaldo de parceiros internacionais, poderosos também, países que acolheram e acolheram os negócios de Isabel dos Santos. Sim, repare. Que tornavam, no fundo, há aqui também um lado de legitimidade. Muitos destes negócios, ou provavelmente todos os negócios, são fundados em preceitos legais, cumpridos. Uma das coisas que a mim me espanta é que há muita gente que diz que não podia ter feito nada. Porque tudo foi feito dentro da lei. Há poucos dias ouvíamos dizer foram emitidos decretos presidenciais, mas quer dizer, só quem não ler os decretos presidenciais e não perceber que alguma coisa está muito errada quando um pai atribui, na qualidade de Presidente da República, atribui à sua filha a gestão de um ativo como a Sonangol, isto para mim é manifestação clara de que nem sempre a lei justifica a falta de ética e a falta de transparência. No caso de Portugal em particular, quando também se ouve dizer que não podíamos ter feito nada, isto por parte até de decisores públicos com grandes responsabilidades, os reguladores, o Banco de Portugal ou a CMVM, só para citar esses dois, até o BCE, o Banco Central Europeu, também terá as suas responsabilidades. O que temos que perceber é que o que não se fez, por um lado, eu acho que é inqualificável. Mas, por outro lado, também se fez muito. Houve muita gente em Portugal que ajudou a Isabel dos Santos a construir o seu império. E isso também deve nos preocupar. Há uma amiga minha em Angola, querida, que diz: nós que os ajudamos a subir com a nossa inércia, temos que os fazer descer. E, portanto, agora é tempo de deixar de ser inerte, é tempo de ter responsabilidade. E quando eu digo ter responsabilidade, não é uma responsabilidade oco-vã. Nós não estamos à espera de palavras, nós estamos à espera que as autoridades judiciais ajam em conformidade, quer em Angola, quer em Portugal. Já vamos perceber o que é que de facto podem fazer. Mas, sobretudo que o discurso mude, sobretudo dos principais envolvidos. E quando eu falo dos principais envolvidos, eu falo de consultores, falo de sociedades de advogados, de classes de pessoas que vivem, infelizmente, à custa da lavagem de dinheiro sujo e, lamento dizê-lo, da morte de imensa gente noutros lugares do mundo. João Caiado Guerreiro, se provar, vamos a partir desse princípio, que há uma rede de lavagem de dinheiro, de dinheiros que são dinheiros públicos e passagem para o privado nesta construção do império de Isabel dos Santos, como é que funcionam estas coisas? Como é que é possível fazê-lo com respaldo, com legalidade, digamos assim, provavelmente sem ética, como ouvimos aqui? Vamos começar pelo princípio que eu acho importante. Primeiro é preciso lutar contra a corrupção. Depois, e isso é fundamental, mas depois nós temos que perceber, e eu estava a ouvir a Karina a falar com muito respeito e atenção, Angola não é uma colónia de Portugal, é um país independente. Pode-se gostar ou não gostar, mas é um país independente. E sendo um país independente, se os atos tiveram lugar em Angola, se passaram em Angola, é às autoridades angolanas, judiciárias ou não judiciárias, que cumpre agir. Não são as autoridades dos outros países que têm que o fazer. O princípio da não ingerência nos negócios de países terceiros é um dos princípios mais antigos do direito internacional e dos mais importantes. Ou seja,
assim como os estrangeiros, ou a Espanha ou a Inglaterra, não podem vir cá para Portugal dar ordens daquilo que se deve fazer, nós não podemos ir à Angola dizer o que é que as autoridades angolanas devem fazer ou não. E o branqueamento de capitais de que falou é um crime derivado. Ou seja, só há branqueamento de capitais se antes um tribunal tiver dito que esses capitais são sujos, se quiser pôr as coisas assim em termos simples. Senão, não há branqueamento. Porque é muito interessante, nós podemos falar de política, dizer as nossas opiniões, atirar ideias, mas são as nossas opiniões. Porque haveria muita gente que já teria sido presa e dependendo dos regimes e da opinião pública em determinadas alturas, sem qualquer julgamento, sem nada, bastando olhar para a internet hoje em dia. Felizmente, ainda temos tribunais para julgar. Portanto, o processo do Luanda Leaks depois levou a que o Ministério Público angolano iniciasse, finalmente, procedimentos de investigação contra a engenheira Isabel dos Santos, viesse, tanto quanto se pensa, pedir cooperação das autoridades portuguesas, e as autoridades portuguesas vão certamente cooperar e apoiar no que puderem. Portanto, mas, ou seja, durante estes anos em que Isabel dos Santos esteve no mercado português a trabalhar, a investir, mesmo suspeitando da origem do dinheiro que aqui chegava, não havia nada que se pudesse fazer. É o que me está a dizer? Ao nível penal, não havia nada que se pudesse fazer, exceto se houvesse crimes cometidos em Portugal. E, normalmente, estas pessoas que estão ligadas a estas atividades têm a facilidade de conseguir que na sua terra, no seu país, não haja investigações. E, portanto, não é aqui que elas podem começar. Os supervisores, Banco de Portugal, CMVM, etc., teriam alguma liberdade mais para fazer um bocadinho mais. Mas Portugal aqui está exatamente na mesma situação que estão o resto dos países todos do mundo. Porque nós temos que ser realistas. A maior parte dos países aceita o tipo de investimento de personalidades como a pessoa de que estamos a falar agora. E não põem sem dúvida. Eu estou a falar da Inglaterra, estou a falar da França, estou a falar da Alemanha, estou a falar dos Estados Unidos, por aí adiante. Os Estados Unidos têm Miami, por exemplo, que é quase toda construída com dinheiro tirado de uma série de países da América do Sul. Portanto, não havendo no país de origem processos de investigação e processos de crime, os outros países pouco podem fazer de acordo com aquilo que é a tradição e são os princípios de direito internacional. Agora é que nós poderemos fazer, porque agora há uma pessoa constituída e arguida, há um princípio de uma investigação e há aparentemente vontade política para fazer alguma coisa. Karina, sai daqui desta equação a questão ética da origem do dinheiro. Portanto, há pouco falou da responsabilidade da CMVM, do Banco de Portugal, relativamente aos negócios em Portugal. Sim. Mas nós com esta explicação percebemos que não havia margem para atuar. Eu discordo. É porque ética e direito são coisas diferentes. As pessoas muitas vezes não percebem que a lei é uma coisa. A ética é um círculo muito mais vasto que a lei. Há uma coisa que me ouvindo as suas palavras, e eu não vou discutir as questões jurídicas, eu não sou jurista, sou socióloga de formação, mas também existe o direito internacional público, que vale o que vale, mas que também tem o seu peso. A Convenção das Nações Unidas para a Corrupção, por exemplo, diz que os seus Estados-membros, e Portugal é Estado-membro, têm responsabilidades ao nível da recuperação de ativos, como sabe. E depois também me espanta um pouco esta ideia ainda antiga do Estado-nação, porque o que falava era de Westfália, falava do contrato social, mas o que eu pergunto muitas vezes é se um Estado capturado é um Estado-nação. Isso é o tipo de coisas que nós gostávamos, que o discurso anticorrupção começasse, o discurso anticorrupção institucional, começasse a adotar... Que a gente fosse lá. Não, ouça, também tivemos um ministro dos negócios estrangeiros que dizia que ninguém tem que explicar aos angolanos como ser angolanos, que esse tempo já acabou. Foi mais ou menos isso que disse inicialmente. Nós não dizemos isso. Nós dizemos que Angola tem responsabilidades ao nível da recuperação de ativos e de garantir que os ativos obtidos de forma ilícita, como é o caso do património de Isabel dos Santos,
que devem ser retornados à Angola. Temos sempre que presumir a inocência. Mas Portugal, é verdade, mas Portugal tem responsabilidades enormes ao nível do branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Aliás, nós transpusemos diretivas europeias. A Isabel dos Santos não é uma empresária banal, é uma pessoa politicamente exposta. E a única coisa que estou a dizer é que, enquanto pessoa politicamente exposta, os supervisores... Mas já a condenou sem sequer julgar. Como? Já deu o passo, que é o passo que se tenta evitar nos Estados de Direito, que é, antes de qualquer julgamento, foi o que eu ouvi dizer, já condenou. As coisas não podem ser assim. Repare, eu estou a falar com informação baseada... E o direito internacional público aplica-se aos Estados, não às pessoas. Deixe-me só já agora dizer. A informação que nós temos, e é preciso dizer, se quer eu, quer o doutor, a informação que nós temos é a informação que está publicada nos mídias e aquela que está divulgada através das leaks. O Procurador-Geral da República de Angola constituiu a Isabel dos Santos arguida, portanto, há de ter matéria de facto para poder ter chegado a essa conclusão e, portanto, nós aqui estamos na qualidade de comentadores da situação, não estamos na qualidade de pessoas envolvidas no processo ou conhecedoras do processo. O que digo é que uma pessoa politicamente exposta como a Isabel dos Santos deveria ter sido tratada pelas entidades portuguesas, sobretudo pelos supervisores, de outro modo, porque nós temos responsabilidades ao nível do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. E nós devemos tratar as pessoas politicamente expostas de forma diferente. Por exemplo, o marido da Isabel dos Santos, deixe-me só dizer, o marido da Isabel dos Santos, o Sindicador Colo, ele tem uma enorme dificuldade em abrir contas bancárias em muitos países do mundo. E não é porque ele esteja condenado por nada objetivamente. É porque são medidas de prevenção. Nós distinguimos, na transparência e integridade, e as melhores práticas internacionais no combate à corrupção falam disso, há uma componente que é a prevenção, não é? E depois há outra componente que é a investigação e a punição. O que nós estamos a dizer é que as medidas de prevenção não estiveram em place em Portugal. E é só isto que estou a dizer. Deixa-me só agora perceber o que é que, agora com o João Caiado Guerreiro, o que é que acontece agora, em termos jurídicos? Está constituída a arguida, não está no país, tem uma barragem de proteção até. O que é que pode acontecer agora a Isabel dos Santos neste processo? Podem acontecer várias coisas. A investigação vai certamente continuar, presume-se, e chegará a um determinado ponto em que o Ministério Público angolano vai pedir para ela prestar depoimento, não é? Depois ela ou vem ou não vem. Se vier prestar depoimento, vem prestar depoimento. Se não vier prestar depoimento e ficar fora, pode haver a possibilidade do Ministério Público, desde que um juiz de um tribunal concorde com isso, imita um mandato de captura, que se pode tornar num mandato de captura internacional. Sabemos que não tem jurisdição igual em todo lado. Não tem peso igual em todo o lado, depende da credibilidade das autoridades do próprio país. Aparentemente, a engenheira Isabel dos Santos terá também nacionalidade russa e, por exemplo, os portugueses que estão aqui arguidos, Portugal não extradita os nossos cidadãos. Só extradita, enfim, aqui poder-se admitir criminalidade organizada internacional, seria a possibilidade que a Constituição dá, mas eu duvido muito que as autoridades judiciárias portuguesas, apesar de haver um tratado com Angola, se sintam tranquilas que as pessoas em questão teriam lá um julgamento justo e, portanto, provavelmente os réus portugueses, se vier a haver, não é, que ainda estamos longe disso, acabarão por ser julgados em Portugal, se forem. A Isabel dos Santos pode ser julgada em Angola, quer esteja presente, quer não esteja presente, não é? Pode-se fazer um julgamento de ausentes e condenar na mesma, não é? Isso não é impossível, é aliás uma prática habitual. Vamos ter que ver. Os tribunais em Portugal são lentos, nós falamos aqui com grande moralidade, mas temos um problema com o ex-primeiro-ministro e como se fôssemos os donos da ética, temos um problema com o ex-primeiro-ministro que ainda nem acabámos de investigar e já lá vão quantos anos? 7? Portanto, não somos propriamente exemplo também exemplo, de celeridade. E se formos andar aqui à volta pela Espanha, pelo resto dos países, todos nós temos também. É às vezes mais fácil dizer há corruptos aqui e lá fora e não sei o quê e não sei o que mais, em vez de olhar para os problemas que temos de arrumar a nossa casa. Só tenho mais um minuto e gostava de entregá-la à Karina Carvalho. Este caso vai servir de exemplo para outros similares em Angola e fora de Angola? Eu estou convicta que sim.
O tempo em Angola é um tempo de mudança. Eu espero que seja um tempo de mudança consistente e que traga resultados objetivos. É evidente que nós temos que olhar para ambos os países. Este caso é um caso transnacional, portanto, nem só em Portugal, noutros países também. Há pouco dizia que tínhamos que olhar para dentro, é verdade. Nós apresentámos uma petição no Parlamento para a implementação de uma estratégia nacional de combate à corrupção, porque muito justamente estamos preocupados com aquilo que se passa dentro de portas, que é perfeitamente natural. O que eu gostava de deixar como nota final é verdade que estes processos demoram tempo. Nós não ignoramos a circunstância de que é muito difícil recuperar ativos. Os casos são imensos, mas gostava que se percebesse pelo menos uma coisa, que é: nós estamos num momento crítico do processo. Soubemos agora que as ações da Isabel dos Santos no Eurobic estão à venda. E, portanto, a pergunta que eu gostava de deixar no ar é simplesmente esta. Ok, a Isabel dos Santos vende as ações do Eurobic e o dinheiro? Fica com a Isabel dos Santos ou o dinheiro é retornado a Angola? O Tribunal de Angola pode emitir uma ordem que as autoridades portuguesas cumprirão de penhorar. Isso seria fundamental. E no Portugal, no bom sentido, nunca foi tão fácil recuperar ativos como agora. A tecnologia tem facilitado muito isso. Seria fantástico que Portugal congelasse os ativos da Isabel dos Santos, fazendo o mesmo que as autoridades judiciais angolanas já fizeram. Carina Carvalho, João Caiado Rodrigues, muito obrigado por terem vindo ao Causa e Efeito explicar-nos estes processos.